Motoristas de Uber podem virar CLT, será que todos querem vínculo empregatício? Empresa informa que vai recorrer e que não vai adotar medidas antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. A Justiça do Trabalho determinou que a Uber deve registrar todos os motoristas pela CLT a partir de agora. Além disso, a empresa ainda foi condenada a pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. Apesar de ser uma decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, assinada pelo juiz Maurício Pereira Simões, a deliberação tem abrangência nacional. A empresa diz que vai recorrer. Mas será que todos os motoristas da Uber querem vínculo empregatício? Autoesporte conversou com alguns condutores para responder a essa pergunta. O que dizem os motoristas? Nildo de Souza, de Santa Catarina, que até já ajudou argentinos a saírem do Brasil sendo motorista de aplicativo, acredita que a proposta não é interessante. Para nós não é viável. Eu estou em um grupo do WhatsApp com mais de 200 motoristas e ninguém quer ter a carteira assinada. Se não, teremos que pagar impostos e ainda vão nos obrigar a ter horas trabalhadas, diz. Outro motorista ouvido pela Autoesporte, que trabalha em São Paulo, também ficou insatisfeito com a medida. Estou há mais de 6 anos no aplicativo e cada ano que passa as plataformas estão dificultando as condições para nós motoristas. Cobrando valores absurdos em algumas determinadas corridas e acredito com essa medida será difícil acontecer porque essas plataformas só buscam lucros próprios, afirma Roger Neves. Isaías Saraiva, que é de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, também não gostaria de ter vínculo empregatício com a Uber. Eu perderia a liberdade de horário e tenho medo dos lucros diminuírem. Além disso, eu tenho 2 trabalhos e teria que ver se isso continuaria sendo permitido, esclarece. É possível ter 2 trabalhos registrados na carteira? Muitos motoristas de aplicativo têm outros empregos e dirigem pela Uber apenas para complementar a renda. Portanto, caso a decisão seja mantida, os condutores que já são registrados em outras empresas poderão ter 2 ocupações ao mesmo tempo na carteira de trabalho e previdência social, CTPS? Autoesporte conversou com um advogado trabalhista para entender a situação. Sim, é possível. De acordo com o advogado trabalhista Márcio Nissim, todas as pessoas podem ter 2 empregos no Brasil, mas isso só se um trabalho não interferir no outro. Ou seja, é possível somente se não houver incompatibilidade de horários. No entanto, Márcio Nissim também informa que há a possibilidade de contratos de exclusividade. Portanto, se um funcionário tiver assinado uma cláusula como essa, será proibido de trabalhar em outro lugar. Ainda assim, o advogado explica que é difícil que empresas tenham esse hábito. Normalmente, isso acontece para que os funcionários não trabalhem em companhias concorrentes. Ou seja, o impedimento ou a aprovação para os motoristas de aplicativo terem 2 ocupações na CTPS vai depender, exclusivamente, da empresa em que o funcionário já trabalha. O que diz a Uber? Por outro lado, em nota, a Uber disse que irá recorrer. A Uber esclarece que vai recorrer da decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. A plataforma digital também informa que há evidente insegurança jurídica, visto que apenas no caso envolvendo a Uber, a decisão tenha sido oposta ao que ocorreu em todos os julgamentos proferidos nas ações de mesmo teor propostas pelo Ministério Público do Trabalho contra plataformas, como nos casos envolvendo a iFood, 99, Logila Lamove, por exemplo. A entidade ainda completa dizendo que tem convicção de que a sentença não considerou adequadamente o robusto conjunto de provas produzido no processo e tenha se baseado, especialmente, em posições doutrinárias já superadas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o Ministério Público do Trabalho afirmou que teve acesso a dados da Uber que demonstrariam o controle da plataforma digital sobre a forma como as atividades dos profissionais deveriam ser exercidas, o que configuraria relação de emprego. O que diz o Sindicato dos Trabalhadores com o aplicativo? Ainda assim, Leandro da Cruz Medeiros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores com o aplicativo do Estado de São Paulo, Statesp, acredita que essa já é uma conquista. É uma situação que cabe recurso, mas que é uma grande vitória para a classe trabalhadora. A gente sempre vem falando sobre a existência desse vínculo. Além disso, a tese defendida pelo juiz está bem embasada.